Fala aí, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre pensamento positivo e fé. Será que tem diferença? Tem sim, e eu vou te mostrar como. De um tempo pra cá eu tenho visto que muitas pessoas têm usado bonés, camisas, enfim, slogans escrito fé. Só que a maioria dessas pessoas infelizmente não sabe o real significado da fé. É óbvio que em Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que não se veem. Logo você pensa que tudo aquilo que você não tem, mas você quer, se você tiver fé, você vai conseguir. Sendo que, na verdade, a Bíblia não fala exatamente dessa forma. Ela fala um pouquinho diferente. Como assim um pouquinho diferente? Tem diferença entre pensamento positivo e fé? Sim, tem. É o quê? Vamos lá. A fé, ela precisa de uma base bíblica. Se ela não tiver uma base de palavra, ela não é fé. Simplesmente assim. Vamos lá, se você continuar lendo o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Abel, ele fala sobre Sara, ele fala sobre Noé. E todos esses personagens, se você for analisar, eles tiveram uma promessa de Deus, eles estavam debaixo de uma palavra para que eles cumprissem aquilo que eles foram chamados para cumprir. Ou seja, era realmente coisas impossíveis. Mas mesmo assim, Deus chamou Noé e falou: vamos lá, vai chover sobre a terra. Naquele tempo não estava chovendo, não havia chuva. Vai chover, vai ter, na verdade, não vai simplesmente chover, vai ter um dilúvio, né? Ou seja, algo realmente impossível, meio difícil de acontecer. Difícil não, totalmente impossível de acontecer para aquela época. Hoje nós sabemos que é possível. Construa um barco. E foi dando as instruções para que ele construísse o barco. Ele teve fé. Abraão. Abraão, sai da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Saiu de Ur dos Caldeus e foi. Simplesmente foi. Ele ouviu e seguiu aquela voz. Ou seja, ele teve fé. Sara não podia ter filhos. Ouviu a promessa de Deus. E a palavra se cumpriu. Ela teve fé. Entre outros personagens bíblicos. Agora, o que a gente precisa entender? Sempre tinham uma base de palavra. E muitas vezes a gente faz simplesmente tudo ao contrário. Quantas vezes a gente coloca coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, em que nós queremos simplesmente fazer o quê? A gente coloca, diz que está colocando fé numa coisa, quando na verdade nós não temos base bíblica para isso, nós não temos base de palavra, não temos promessa para aquilo, e a gente sai atropelando as coisas dizendo que eu vou conseguir porque eu tenho fé, quando na verdade Deus nem mandou você fazer aquilo. Vamos lá. Exemplo de Pedro, quando está no barco e ele vai sair para encontrar Jesus, que está na verdade vindo andando sobre as águas, né? Se é tu mesmo que é Jesus, mande que eu vá até aí. Ou seja, ele não simplesmente chegou e olhou: é Jesus, sim, sou eu, Jesus. Ah, tá, calma aí, então deixa eu ir ver para ver se é você mesmo. Vou andar para tentar andar sobre as águas para ver se é você mesmo. Ele não tentou isso. Ele antes pediu uma palavra de Cristo. Se for tu mesmo, então mandes que eu vá até aí. Logo ele saiu do barco, pisou na água. Depois ele foi tentar afundar, não. Ele acabou afundando, né? Por causa da pouca fé que ele tinha, por causa do medo e a dúvida que ele teve. Ou seja, medo e dúvida são totalmente opostos à fé, eles simplesmente te atrapalham. Mas vamos lá. Ele precisava de uma palavra. Se ele simplesmente saísse de qualquer forma pisando, Jesus Cristo não tinha dado comando nenhum para ele ir até ele. Então o que acontece? Logo de primeiro ele ia afundar, ele não ia nem pisar na água para tentar caminhar. Ele ia simplesmente afundar, e é isso que a gente muitas vezes faz. Jesus Cristo está lá andando sobre as águas, mas ao invés de você falar com ele, pedir uma palavra dele, pedir uma promessa dele, o que é que você faz? Você simplesmente sai do barco achando que vai dar para andar sobre as águas igual Jesus, porque Jesus andou, quando na verdade não te deu palavra nenhuma, você sai atropelando todo. Fala sério, né? Tá na hora de começar a ter um pouquinho de inteligência aí, né? Tem coisas que você quer que na verdade você não precisa de fé, você precisa de sabedoria para conquistar. Como, por exemplo, um emprego. Você tá precisando de um emprego, né? Vamos lá, aquele emprego de, sei lá, de 10 mil reais e, senhor, eu preciso daquilo. Ó, precisa ter inglês fluente. Tá, ok, você tem inglês fluente? Não, não tenho. Tem inglês básico? Não, também não tenho. Tá, Deus falou pra você, porque se Deus quiser te colocar lá dentro, independente da sua escolaridade, Ele vai te colocar.
Tirou José, que não tinha estudo, não tinha faculdade, para governar o Egito. Não vai tirar você da sua casa para poder, enfim, dirigir um país? Vai sim, se Deus quiser, ele vai fazer. Porém, se tiver uma promessa na sua vida. Se você não tiver uma promessa na sua vida, deixa eu te lembrar de uma coisa. A Bíblia está cheia de promessas para você. Agora você precisa realmente ler o manual de vida. Se você não ler, não tem como você usufruir das promessas. É claro que, se você tem uma promessa, você tem que cumprir os princípios para que essas promessas se cumpram. Entendeu? Voltando ao caso do emprego. Muito bem. 10 mil. Legal. Senhor, eu preciso. Só que o que acontece? Você não tem uma palavra como base. Então, na verdade, você não precisa de fé para conquistar aquilo. Você precisa de sabedoria. Você precisa estudar, você precisa, enfim, fazer o que for preciso para obter aquela vaga. Não adianta simplesmente você ter fé, porque Deus não vai tirar o mérito de quem realmente merece estar naquela vaga simplesmente para colocar você porque você está com um pensamento positivo. Tá entendendo? Pensamento positivo, ele não tem base bíblica, ele não tem base de palavra, ele não tem base de promessa. Se tem base bíblica, se Deus falou para você, se Deus revelou a você através de alguém ou através da própria Bíblia, não tenha dúvida que se você tiver fé, você vai conquistar. Ainda que pareça impossível, porque a fé ela foi feita para isso, para realizar o impossível. Mas não adianta você simplesmente mentalizar, olhar para um monte e achar que ele vai mudar de um lado para outro simplesmente porque você quer. Pelo amor de Deus. Vamos parar para pensar, né? Então, conseguiu descobrir a diferença, conseguiu entender a diferença entre pensamento positivo e fé? Então promete que você nunca mais vai confundir uma coisa com a outra. E dias atrás eu recebi umas mensagens, né? E acabei fiquei sabendo que tem pessoas na Bolívia assistindo, né, os vídeos do meu canal e pediram para eu fazer um vídeo em espanhol. Para eles entenderem melhor. Olha, eu ainda não cheguei nesse nível, quem sabe um dia, né? Mas eu quero agradecer a mis amigos de Bolívia, principalmente Walter Cabrera, y decir que toda fe necesita estar firmada en una promesa de Dios. Si no, no es fe, es pensamiento positivo. ¿Ok? Dios te bendiga. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, compartilha para que outras pessoas fiquem conhecendo melhor a verdade e sejam livres. Valeu? A gente se vê. Se a gente se encontrar, a gente se fala por aí. Valeu. Até mais.